Bom dia, Bom dia, Tainara, tudo bem? tudo bom e você? E o feriado, o que que fez de bom? Cheguei na parte da manhã. Ó, eu também fiz reunião ontem de manhã. Depois, aqui Eu no tra... condomínio, organizamos um beach churras, jogamos beach tênis com churrasquinho. Foi legal. Ó, só que legal. Não, eu trabalhei. Eu tive É, uma reunião ontem de manhã com quatro pessoas maravilhosas, incríveis, cristãs. Nossa, que gostoso. Tão bom. que legal. E depois eu tive mais uma outra reunião e aí eu fui. Aí eu consegui cuidar um pouquinho de mim, fazer um pouquinho de massagem e tudo mais. Foi muito gostoso. Opa, legal. Pessoal, hoje nós vamos aqui com Deuteronômio 8:18. O tema de hoje, então, é prosperidade como fruto da fidelidade. Bom, Moisés, né, vamos contextualizar, né, essa passagem. Moisés lá, logo que está conduzindo o povo, né, para a Terra Prometida, ele traz essa preocupação, né, essa advertência em relação à ingratidão. Então eu vou ler aqui essa passagem e depois a Tainara vai nos ajudar com essa interpretação, tá bom? Então é Deuteronômio 8, versículo 18. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Tainara, por que dessa passagem? Opa, travou? Ixi, gente, será que é ela ou eu aqui? Alguém consegue me dar um joinha se estão me ouvindo? Tudo bem comigo aqui, gente. Alguém pode me ajudar? Deixa eu ver aqui. Será que eu caí, gente? Opa, ela que caiu, ela tá voltando aqui, pera lá. Tô aceitando. Vamos ver. Aí, voltou com a câmera invertida, Tainá. Aí, pronto. Não Vol- sei, simplesmente caiu. Mas vamos lá. Eu Você me ouviu ou não? Será que ouvi. ouviu? Eu, Ah, então tá você bom. deu o Deuteronômio ali, o Então, 8:18. isso, então bora lá. Vai para a sequência aí da sua interpretação. Vamos iniciar. Esse versículo, eu gosto também de fazer muito a ligação com o Novo Testamento. Lá em Mateus 6:33 tem aquela passagem que é bem conhecida, fala, buscar Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. E ele faz muito conexão com Deuteronômio, que fala que para buscar primeiro a Deus, para buscar Deus, colocar Deus no centro. Isso é muito importante e hoje a gente ainda esquece que Deus ele tem que ser o centro da nossa vida, em tudo que a gente vai fazer. Tem que ser o centro, tanto na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal. Tem que ser ele o primeiro. E hoje eu trouxe essa, mas para falar sobre princípios. E aí vamos na sequência e eu trouxe três princípios importantes para a gente seguir, para mostrar que nós estamos realmente buscando a Deus em primeiro lugar. Mas a gente precisa entender que a verdadeira prosperidade, como a gente sempre fala aqui, que a prosperidade ela não é só financeira, a verdadeira prosperidade ela vem quando tudo está bem e quando a gente busca Deus em primeiro lugar. Que daí ele consegue fazer com que todas as áreas da nossa vida caminhem, conversem, sejam fluidas. Não, é isso mesmo, porque né, até o povo chegar à Terra Prometida, passaram por muitas adversidades, né? Tem o deserto,
tem fome, tem sede, né? Mas Deus conseguiu dar toda essa proteção, essa provisão, mesmo na dificuldade. E aí as pessoas encontram a terra prometida, ou seja, cheguei lá no meu objetivo. Agora frutifique, come, tem casa, começa a ter uma certa abundância, né? E aí as pessoas às vezes se esquecem, né, de onde vieram, pelo que passaram, e consideram que tudo isso que foi conquistado tem a ver com o esforço próprio. Esquecem que teve Deus, né, ajudando em toda essa conquista. Então, quando eu fiz os cursos lá da igreja, uma coisa que me gravou muito é que somos mordomos, né? Então, tudo é do Senhor e aqui nós estamos para servi-lo. Ou seja, nós, com ética, fé, propósito, enfim, nós cuidarmos muito bem daquilo que recebemos, né? Então nós recebemos essa capacidade, né, de pensar, o conhecimento para discernir e a sabedoria, né, que todo mundo busca, né, para tomar as melhores decisões. E na hora que a gente alcança, a gente tira o mérito dele, né? A gente acha que conseguiu sozinho. Então, acho que essa passagem traz muito para mim aqui, a gente está sempre lembrando, né, que as nossas conquistas não é só nossa, né? Muito pelo contrário, né? Nós estamos aqui apenas como mordomos, como fiéis, servindo, né? E Essa é linha. Deus que dá a capacidade. Essa interpretação é correta, porque se Deus não nos dá a capacidade, se Deus não nos prover aqui a saúde e a disposição, muitas vezes a gente não consegue nada daquilo. Tem muitas coisas que têm acontecido na minha vida que eu não tenho como explicar. Tem muitos lugares da onde eu saí, para onde eu estou indo, as portas que foram abrindo no meio do caminho, eu não tinha como abrir. Não tinha a Tainara, não tinha como ir lá e fazer aquele negócio acontecer. Então, é reconhecer essa capacidade que Deus tem me dado e reconhecer as pessoas certas que Ele tem colocado no meu caminho para abrir essas portas para mim, já é uma forma de entender que eu não tenho nada, que eu só estou aqui para servir, porque foi a partir de um não combinado com Deus, mas é que eu uso muito o combinado com Deus. Mas assim, falei, Deus, eu tava numa situação muito ruim, eu falei, Deus, olha, eu vou fazer tudo o que for preciso, mas vamos fazer isso daqui? E é que eu ainda não posso contar tudo. Mas Oh, tem aí coisa, tem novidades para vir, ó, que legal. tem muita coisa ainda. E aí, tipo assim, Deus falou assim: não, tu vai, só vai. E aí eu tô indo e as coisas estão acontecendo e tá sendo muito interessante. Só que eu não conseguiria sozinha. Eu não conseguiria, nem na questão de pessoas assim, sem Deus me dar a capacidade, eu não conseguiria. E isso é uma das coisas que todo mundo tem que entender: que é Deus quem abre a porta, é Deus quem fecha a porta. Isso. E também não podemos confundir de que vamos só esperar de Deus, né? Ficar ali só orando, rezando, pedindo, né? E não fazer a nossa parte. Então, isso também, até mesmo em vendas, nós recebemos o conhecimento, né? Às vezes o curso está ali à disposição, a mentoria está ali à disposição, né? A gente não quer abraçar aquele conhecimento, porque, não, Deus vai prover. Também não é assim, né? A gente tem que fazer a nossa parte, buscar o conhecimento e pedir para que Deus, né, dê discernimento para que a gente consiga utilizar da mesma forma e continuar, né, um trabalho duro buscando o resultado, né? Eu vou até voltar um versículo atrás, que é o seguinte, né, o 17. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos juntaram para mim toda esta riqueza. Então é por aí, né, que a gente está trazendo essa ideia de que não vá acreditar que só com a força do braço, né, você conseguiu aí resolver todos os problemas, né? Teve ali Deus te colocando no caminho. Eu até vou dar um testemunho aqui que não é meu, na verdade, mas ele já tornou isso público, acho que não vai ter problema de eu contar. Um aluno nosso ali do MVP, um colega de turma seu ali, Tainara, ele disse que ele estava ali não sabendo direito, ele, sabe, alguma coisa estava incomodando ele, né? Ele é barbeiro, mas ele gostaria muito de ser um barbeiro a domicílio,
né? E é um projeto antigo dele que eu já o incentivei, né, a tomar esse caminho, né? Vai que dá certo, vai fazendo aos poucos, né? Se é algo que você quer, você tem toda a capacidade. Enfim, né, o tempo foi passando. E aí um dia ele passou assim, acho que uns 6 meses mais ou menos. E aí ele voltou a pensar nisso. E ele começou a orar. Ele falou, poxa, o que que eu faço? Qual caminho que me segue? Sabe, que eu preciso seguir? Alguma coisa ali tá me incomodando. E nesse dia, eu cheguei lá de carro na barbearia onde ele está trabalhando. Ele falou, ué, mas o Cleiton nunca vem aqui, por que que ele veio, né? Ele não, até então ele não tinha me contado nada. Daí a gente sentando, conversando, eu trouxe à tona esse assunto. Eu falei, pô, Felipe, e aí? Né, você sempre quis, por que que você não tá? Então eu tava ali empurrando ele para justamente o que ele queria. Ele falou, nossa, Cleiton, tava. Daí depois, outro dia, né, ele me contou, dizendo que ele estava pedindo por essa claridade, né, algum sinal, né? E foi assim que aconteceu, né? Aí ele resolveu fazer a nossa mentoria. Na mentoria ele já está atendendo alguns clientes, ó, no a domicílio, tá vendo? Saiu do zero já. E o que ele fez foi o maior exemplo de colocar Deus em primeiro lugar. Porque antes de tomar uma decisão, e uma decisão importante, ele orou, ele pediu sinal, ele pediu resposta para Deus. Que isso é muito importante. Maravilhoso, que lindo, que legal. E é bom saber assim de pessoas que estão próximas, vivendo milagres, é tão gostoso. Então, e ele, claro, né, agradeceu muito a Deus, então ele reconhece isso, né, que são diversos sinais, esse foi apenas um, né, e ele tá lá, ó, agora as portas estão abertas, né, vamos fazê-lo trilhar o caminho aí, essa que é a ideia. Uma que eu faço, né, que eu posso trazer como exemplo prático, é toda vez que eu estou prestes a tomar uma decisão que vai mudar minha vida, eu peço pelo menos 3 sinais para Deus. E eu não falo, não verbalizo nem nada. Eu só no íntimo mesmo, de boquinha fechada, e eu penso e falo, Deus, me mostra, assim, dessas 3 formas. Eu peço para acontecer. Eu não verbalizo porque o mundo espiritual ele é real. Então, se Deus ouve através da verbalização, a parte de lá, né, a concorrência também ouve e pode fazer acontecer para nos enganar. Isso é muito Hum, real. Os pensamentos, a Bíblia fala que só Deus conhece os nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos, o inimigo não tem a capacidade para descobrir o que nós estamos pensando. Ele tem a capacidade para jogar setas, ele tem a capacidade para ficar falando na cabeça. Aquelas ideias erradas que vêm para a gente, não é Deus falando. é É provavelmente verdade. a concorrência jogando no ouvido. Mas então eu sempre faço isso. Olha, eu aprendi recentemente a tomar decisão rápido para as coisas que não vão mudar muito o curso da vida, para não ficar presa naquilo dali. Mas nas coisas que vão mudar o curso da vida, eu paro e eu peço para Deus sinais, e sinais assim, de uma forma que eu entenda. Eu falo, Deus, se pudesse colocar um letreiro na minha frente, falando é para lá, ficaria tão lindo. Mas eu sei que não é assim que o Senhor trabalha. Então só me mostra. Porque é mais fácil da gente entender. E Deus dá os sinais. E quando não dá, não faz. Então, não vai. Simples, É. sabe? O não de Deus, ele é resposta. Ontem, na mesa que nós estávamos conversando lá na minha reunião, eles estavam contando um testemunho também. Eles querem muito fazer uma viagem, um grupo de amigos, eles querem fazer muito uma viagem. E eles estavam orando e pedindo para Deus uma direção. E aconteceu de que o carro que eles iam viajar, bateram no carro. E aí eles entenderam que isso era o livramento. Porque eles estavam muito incomodados, assim, eles queriam muito viajar, mas estavam incomodados com a questão de acidente. Acidente no meio da estrada, acidente. Eles estavam muito incomodados e eles começaram a orar. Os 4 ali começaram a buscar de Deus sobre isso. E o carro que eles iam, bateram no carro. E aí eles entenderam isso como o sinal de Deus para um livramento de um acidente pior no meio da estrada. É Falei, isso gente, mesmo. que. Hein? E trazendo aqui um pouquinho sobre princípios bíblicos, a gente já está no meio, trazendo um pouquinho sobre os princípios que eu separei Peraí, para que. rapidinho, antes de você seguir para esse caminho aí, deixa eu também trazer um outro episódio que nós gravamos, que é a importância de buscar conselhos, né?
Então, mesmo esse exemplo que eu citei, né, do Felipe ter tido alguns sinais, ele compartilhou essa decisão, né, antes de tomá-la com a esposa, né, com o cônjuge e com outras pessoas. Então, buscar conselhos também é importante, né? Você está falando ali também de um grupo, né, de 4 pessoas. Então, eles estavam, né, juntos, né, uniram forças para analisar, né, se devem ir ou não, né? E aí vem o sinal. E tem gente que mesmo através dos sinais dá uma teimada. Meu Deus, é isso aí. Então tá bom. Vamos Quando seguir em a frente aqui. Hã? Não, só um complemento. É muito importante isso que você falou sobre unir forças. Ver que esse grupo ele não estava só ali entre o cônjuge, estavam entre amigos. E a Bíblia fala, né, que tem amigos que são mais do que irmãos. Então Sim. tem também unir forças, pedir ajuda em oração. Pode mandar mensagem, né, aqui embaixo no vídeo, pedindo algum tipo de oração, que a gente com certeza vai ler, vai olhar e vai orar por você. Vai ter essa intercessão pela tua vida. Tá? Isso, Então, amém. seguindo ali pelos princípios bíblicos que eu trouxe, o primeiro, ele é obediência. Esse é o mais difícil. Acho que todo crente tem, o crente, qualquer pessoa que segue a Bíblia, tem muita dificuldade de seguir. Por quê? Nosso mundo hoje, ele ensina muito que a gente tem que viver, para ser feliz, a gente tem que fazer só aquilo que é bom. Que a gente não tem que fazer nada que nos desagrade. E isso não é uma verdade bíblica, não é uma verdade cristã. A Bíblia ela fala pra gente ser obediente à palavra, a tudo que ela fala. E não tem como anular aquilo que aconteceu no Antigo Testamento e nem no Novo. Ou, só porque a Bíblia é um livro escrito há 2000 anos atrás, a gente vai ignorar. Não é viver pela conveniência. Usar só a regra que, me é conveniente viver isso, isso daqui não é, então eu não vou viver aquilo dali. Eu não fico feliz com aquilo dali, então eu não vou viver. Então é pegar os mandamentos de Deus e segui-los. Se ele fala para não fazer uma coisa, é não fazer. Não é porque a gente não gosta, a gente não quer ter aquele confronto que não vai viver. Esse é o Maravilha. primeiro. E você, até falando em mandamentos, ali em nossa, eu tenho dificuldade do Deuteronômio até hoje. O Deuteronômio, no capítulo 5 ele fala lá dos 10 mandamentos, né? Então fica aí essa dica de leitura também para vocês. E mais uma dica de filmes. Acho que é no Netflix, se eu não me engano, eu vou pesquisar aqui, mas tem lá a história de Moisés. É bem legal. Deixa eu procurar certinho aqui, se é no Netflix, mas acho que é assim. Testamento, a história de Moisés. Esse é o nome correto, tá? Testamento, a história de Moisés, lá no Netflix. É legal, interessante. Uma coisa que eu acho bem legal desses filmes é dar uma lida na Bíblia antes. Aí você Ah, fica legal. tipo, de cabo falando, lá, ó, eu conheço essa parte. É isso aí. Porque tem, lógico, é baseado na história, pode ter Aham, uma outra coisa que é, né, né? uma O- forçadinha aí para tornar mais agradável. Então, ou antes ou depois, né? Eu acho legal você ler antes, talvez as 2 vezes, né? Ver antes, ler antes, assistir a série, o filme, enfim, e depois ler de novo para, né, deixar aquilo mais claro, né? O que que é realidade, e o que que é um pouco da indústria do entretenimento, né? Mas é uma boa passagem. Essa é uma coisa muito, muito legal de fazer, porque é consumir a Bíblia de várias formas. Tá? E aí você consegue aprender a palavra para viver em obediência. É muito estranho, assim, para mim pelo menos, as pessoas que querem viver a palavra só pela metade, só o que agrada a elas. Eu falo, gente, o mundo ele não é assim que funciona. Você tem que obedecer aquilo que Deus está falando, não, sabe, obedecer de forma verdadeira os mandamentos, aquilo que ele deixou. E não só ali listado nos mandamentos em si, mas tem muitas ordenanças de Deus no decorrer da Bíblia que a gente tem que seguir também. A segunda coisa, o segundo princípio, é fidelidade nos bastidores. Que eu coloquei aqui, é uma fidelidade quando ninguém está olhando. Aí vem aquela pergunta, né? Quem nós somos quando não tem ninguém olhando? E quem nós somos quando tem pessoas olhando?
Porque é muito fácil hoje ser sozinha e ser uma pessoa e estar no meio de todo mundo e ser uma pessoa extremamente diferente. Então, a gente tem que preservar essa verdade na nossa vida. Quem nós somos? Né? E é fácil de saber quem nós somos, é o que as pessoas normalmente enxergam sobre a gente. Eu tenho muito essa questão de chegar e perguntar para o meu esposo, por exemplo, como que você me vê? Como que você me enxerga? Para algumas pessoas que são amigos mais próximos, eu também pergunto para eles, como que você me vê? Para ver se eu tô realmente ali sempre, sabe, sendo a mesma pessoa, se eu não mudei inconsciente. Porque às vezes a gente muda inconsciente, vai acontecendo situações. Então é muito interessante você saber ser você. Claro, tem ambientes que você tem que saber se comportar diferente dos outros, mas a tua essência, teu caráter, ele tem que ser o mesmo em todos os lugares. Maravilhoso. E até acho que a gente já falou aqui, não lembro se foi exatamente aqui, que, por exemplo, uma pessoa que está com um carro, né, tem uma fila lá, ele se transforma, né? Ele buzina, ele quer roubar a frente, né? Seria muito mais fácil se, né, imagine duas filas querendo ir para o mesmo lugar. Vem um daqui, outro daqui. Flui nos dois lugares. Mas não, né? O cara lá dá aquela aceleradinha para a pessoa não entrar na frente dele. Agora, se fosse numa fila tradicional de banco, por exemplo, por ordem de chegada, às vezes até você deixa a sua vez para outra pessoa que está ali. Não, pode ir na minha frente aqui, uma a mais, uma a menos, né? Não faz tanta diferença. Agora, quando ninguém está vendo, na teoria, está dentro daquela caixa que é o carro, aí você já tem uma outra atitude. Então vem muito aí do que a Tainara está falando, né? Seja você mesmo em todas as situações, até quando ninguém está te vendo. E aí vem também o pecadinho, pecadão. Ah, agora ninguém está vendo, vou levar esse daqui, aquele outro. Acontecia muito, quando eu fui funcionário, eu trabalhava numa multinacional, em outras empresas, e às vezes tinha alguns itens que eram da empresa, de uso exclusivo. Ah, vou levar essa caneta a mais, esse bloquinho a mais, esse caderno a mais, né? A gente acha que não vai fazer falta e acaba fazendo isso. Então, estamos querendo nos aproveitar de uma situação, não necessariamente a gente precisa daquilo, né? É só um exemplo para a gente tomar cuidado aí, né? Quando ninguém está vendo, né? Se estamos andando em linha reta. Tem muita ligação também com aquela questão de trabalho, né? Você trouxe que trabalhou em outros lugares. Quando o chefe está perto, quando o teu líder está perto, você trabalha, tá tudo bem. Quando você não tem ninguém por perto, aí você enrola, você não faz nada. Gente, eu tenho um probleminha, assim, em trabalhar ao lado de pessoas que eu vejo que elas não estão trabalhando. Eu tô meio chata com a pessoa. E eu não chego pro líder para falar, eu tô com a pessoa, falo, né, já aconteceu, deu fechar uma salinha ali de reunião e levar uma pessoa lá para dentro e falar: olha, você está trabalhando na mesma posição que eu e eu não estou trabalhando mais que você? Não, 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 tá errado. Vamos lá, eu tô ficando sobrecarregado. Mas é uma natureza mais direta minha, então. Mas Então, esse é o verdadeiro funcionário, né? Aquele que ele tem o empreendedorismo, ele recebe, né, como um assalariado mensalmente, mas ele tem essa visão empreendedora, né? Então, vou utilizar da melhor forma possível o meu tempo, o recurso, como se a empresa fosse dele. Esse é o funcionário ideal, assim, sabe? Que ele engaja com propósito, né? Aí cabe aos donos de negócios também criar um ambiente propício a isso. Aí existe a cultura de gestão, né? Então, muitas vezes o próprio chefe, né, o próprio dono da empresa, ele não transmite essa cultura, né? Por exemplo, ele chega atrasado em todas as reuniões e aí ele vai querer cobrar, né, que os funcionários não cheguem atrasados no trabalho, né? Então, aí vem, né, o que a Tainara também trouxe aqui. Qual que é a imagem que ele está passando, né? Qual a imagem que eu estou passando para as pessoas que estão me vendo? Nós que estamos no dia a dia, na correria, às vezes a gente não presta atenção na imagem que estamos transmitindo. A gente acha que tá tudo bem, tudo certo, né? Então, um ótimo conselho que você trouxe. sim. O terceiro, ele é humildade. Se eu coloco Deus em primeiro lugar, eu me tiro do trono. Então, eu estou colocando Deus no primeiro lugar, então eu estou automaticamente saindo dele, sendo uma pessoa mais humilde. E assim,
não é uma humildade só para Deus, mas é uma humildade no geral, porque daí eu entendo que eu não sou o centro do mundo, que as pessoas não têm que me servir o tempo todo, mas que eu tenho que servir as outras pessoas. Que aqui, como mordomo do mundo, eu vim para servir as outras pessoas também. E essa nossa, tem pessoas que têm uma dificuldade muito extrema de servir porque elas querem ser servidas o tempo todo. Fala, não, pera, não funciona assim. Então a gente veio aqui para servir. E essa humildade de entender que nós estamos aqui em prol do outro. Maravilhoso. E até melhora nas relações interpessoais, né? Então, quando você tem essa humildade em reconhecer que, poxa, eu conquistei, mas, né, graças ao Senhor. Você também não para de ser grato e também não para de ajudar outras pessoas que ainda não estão no nível que você está, né? Então, é reconhecer que somos falhos, você continua também sempre progredindo e buscando mais, né? Então, não existe a perfeição, mas existe a busca, né, para ser sempre melhor. Então, essa também gostei de humildade no sucesso, né? O empreendedor muitas vezes ele fica um pouco, o ego sobe muito, né? O orgulho sobe muito e às vezes ele se esquece de fato de onde ele veio, ele poderia ajudar mais e não ajuda, e por aí vai, né? Então, legal trazer esse. Volta aqui pro teu lugar. É, não, lembra assim que você é filho, é servo, não tem muita coisa assim, não vai. Você pode ser muito dinheiro, mas perante Deus você tá. É muito gostoso quando, por exemplo, na igreja que eu vou, as pessoas entram lá e elas são a mesma coisa. Elas não são diferentes porque elas têm mais dinheiro, porque elas têm mais. Não, elas só são diferentes porque servem mais a casa de Deus ou servem menos. A única coisa, porque assim, né? Não, mas também não é nenhum motivo para elas serem maiores. É a diferença, assim, a diferença é que o pastor vai tratar elas, entendeu? Ele vai cobrar muito mais de quem serve, enfim. Mas é entender isso. A quarta coisa e última que eu trouxe aqui de princípio é vida de oração. Porque sem uma vida de oração, sem separar um momento para Deus, como que você está colocando ele como prioridade? Então, se não tem oração, porque a oração, ela não é para Deus, ela é para nós. É para a gente se conectar com Deus. Deus, ele tecnicamente não precisa da gente. A gente que precisa dele. Tem o Rodrigo Silva, ele fala que nós somos em Deus como o peixe é na água. Então, a água não precisa do peixe, mas o peixe precisa da água. Então, assim nós somos em Deus. Então, a gente precisa dele para viver, precisa dele para fazer tudo o que nós fazemos. E como que a gente consegue acessar Deus? Através da oração. E assim, não é aquela oração só ajoelhadinho, claro, aquilo é uma humildade, você está reconhecendo o senhorio de Deus. Mas em qualquer momento você consegue orar, mas é muito importante que você separe um tempo. Por exemplo, separar um tempo para assistir aqui com a gente, todas essas interpretações, é uma forma também de separar um tempo para Deus. Mas é muito importante a sua intimidade. Tanto que até trouxe duas músicas para recomendar aqui, que elas falam sobre isso, sobre tirar esse momento para Deus, para se conectar com Deus. E não é aquela oração excelentíssima, não, fala, Deus, estou aqui, quero te adorar, quero te louvar, quero te ouvir. E é dessa forma, é uma vida de oração. Ó, puxei a caneta e o papel aqui, quero saber qual é essa canção. As duas, eu gosto muito. Uma chama Prioridade, da Midian Lima. Tanto que a frase inicialmente é como se fosse Deus falando, né? Fala, filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar o teu joelho. Então, já começa assim. E o outro é Lugar Secreto, da Gabriela Rocha. Essa música fala assim, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Então, essas músicas, elas são um convite mesmo ali. Uma é uma conscientização, e tem muitas promessas distribuídas, a outra ela é essa intimidade. Tipo, Deus, me leva mais perto, me leva mais fundo. É uma oração perigosa pedir para ter mais intimidade com Deus. As coisas não ficam muito fáceis depois, não, mas é muito gostoso. Mas vale a pena. Gente, eu vou Vale, passar com aqui certeza. para uma mensagem final, né? A sua empresa, a sua equipe, suas vendas, elas são um campo fértil, 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 fértil. Então, seja fiel nesse cultivo, seja fiel no processo, que a colheita vai vir, tá? E não se esqueça, né,
dessa transformação, o que você era antes e o que você é hoje. E seja grato, né, a cada conquista. Eu gosto muito, né, de reconhecimento, né, das boas práticas, das conquistas, até para que você perceba que a evolução está correndo. Tem pessoas que são muito imediatistas, né, querem resultados muito rápidos, né, e é tudo no tempo de Deus, tudo no seu tempo, né, mas continue no processo e não se esqueça, né, de onde veio, tá bom? É isso. Bom, vamos finalizar com uma oração e aí tudo certo. Vamos lá. Tá, graças te damos, Pai. No nome do Senhor Jesus, estamos na tua presença. Quero te louvar e te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui, distribuindo a tua palavra, tocando corações. Eu e o Cleiton, Pai, nós estamos aqui te servindo, sendo mordomos aqui na terra, levando a tua palavra, distribuindo ela como semente. Pai, que cada coração que ouvir essa palavra, ele seja mais forte em obediência, Senhor. Ele tenha a humildade de reconhecer que o Senhor é o Senhor da vida deles e que sem o Senhor eles não são nada. Senhor, que as pessoas que estiverem ouvindo, elas tenham uma vida de oração contigo, elas sintam, Pai, o desejo pela tua presença e que nada mais importe além de ti, Deus, e que elas entendam que sem o Senhor elas não têm capacidade nenhuma para conseguir, mas com o Senhor elas são mais do que vencedoras, Pai. Eu derramo sobre a vida delas, Pai, profecias de bênçãos, de prosperidade, que elas tenham, Senhor, um final de semana abençoado, uma nova semana com muita colheita de coisas boas, e que tudo que elas plantaram nos últimos tempos, elas venham a colher 100 vezes mais. Assim eu quero também te louvar e agradecer por cada uma das vidas, agradecer pela vida do Cleiton, pela família dele. Senhor, Espírito Santo, envolve a vida deles, para que eles estejam cada vez mais seguros e unidos na tua proteção. Deus, a minha casa também quero colocar nos teus pés, para que nós sempre tenhamos o teu amor, o teu favor nas nossas vidas. Assim eu te louvo e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Ô, Tainara, obrigado. Obrigado. E, pessoal, você que está assistindo no YouTube, né, toda sexta-feira ao vivo no Instagram, nós temos aqui o Sextou com Propósito. Já dá o like, já segue, já ativa o sininho aí. E se você puder comentar, se você puder trazer suas dores, as suas experiências, vai ser um prazer compartilhar aí com vocês também e ajudar vocês na caminhada. Ó, o Duzão Carraro tá aqui, obrigado, Du, você é um cara demais também, viu? Tá sempre aí nos apoiando. Sim, muito obrigada. Bom, então, é isso. Ótimo final de semana para vocês, né? Para quem está assistindo aqui junto, ótimo semana para vocês que vão assistir depois. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau.